Boa tarde a todos vós que estão aqui, a todos que nos assistem, aos irmãos encarnados e desencarnados. Todos nós precisamos pensar desta forma sempre, né? Pensarmos sempre no mundo espiritual e no mundo material. Termos essa visão dupla, termos esse sentimento duplo da espiritualidade que nos acompanha a cada passo que nós damos. Acreditar, fazer parte de uma doutrina como esta, inteiramente espiritual, é acreditar que o mundo físico faz parte de um todo. Entender a vida como um todo. É compreender que caminhamos e existimos em duplo plano. Duplos planos da vida, que é uma só. Entender e se colocar, se dispor, se disponibilizar de uma maneira em que preciso ser coerente com a vida física e material que eu estou existindo neste momento, e entender ao mesmo tempo e me colocar à disposição como instrumento espiritual que sou, que existo, fazendo parte de uma programação aonde o decorrer dos meus dias serão analisados e contabilizados no final da minha existência. A bagagem a qual eu estou arrumando na minha mala, quando eu partir deste mundo, são esses caminhar, são essas lições, é esse dia a dia que eu tenho materialmente falando. Nós compreendemos hoje que a vida, ela é uma escola, é uma lição. E cada passo que nós damos, cada momento em que atravessamos, cada situação em que nós nos colocamos, cada ensinamento que nós aprendemos, nós precisamos compreender isso como uma bagagem, como uma peça de roupa, a qual nós estamos enchendo a nossa mala para quando nós partirmos. E quando nós chegarmos no final desta jornada e adentrarmos ao mundo espiritual, que é a nossa verdadeira morada, e abrirmos nossa mala e olharmos para dentro e enxergar o que foi que eu trouxe da minha viagem. Quais são as lembranças e recordações que eu coloquei na minha bagagem? Porque são com elas que eu irei me vestir. É com elas que eu irei caminhar. É com elas que eu irei me apresentar neste novo mundo, nesta nova morada. Então, encarar a vida material, moralmente falando, é isso. É escolhermos exatamente o que vamos fazer, o que estamos fazendo. Escolher as melhores roupas, escolher as melhores joias, escolher os melhores sapatos, as melhores vestimentas, o melhor perfume. Para que quando nós chegarmos no outro lado, nós podermos nos vestir e sentir e exteriorizar e nos apresentar com tudo aquilo que nós angariamos durante a existência. É uma comparação para que a gente possa saber caminhar enquanto existimos aqui na Terra. Saber escolher e tomar as decisões, fazer o que é certo, fazer o bem,
escolher o bem, tomar as atitudes necessárias em todas as situações. É muito difícil nós acertarmos sempre, mas se nós escolhermos sempre o caminho melhor para todos, sempre vai ser uma boa decisão. Então, ter isso, carregar isso em nossas mentes é um bom princípio para que nós possamos continuar na nossa existência a partir do momento em que nós compreendemos a doutrina espírita, em que nós compreendemos que somos seres eternos e viveremos eternamente. Entendermos que nós vamos viver mais infinitos anos. E escolher hoje o que queremos ser amanhã. Escolher hoje qual é a direção que eu quero tomar amanhã. Aonde eu quero estar. O que eu quero fazer. Quem serei eu no futuro. E não é um futuro longínquo. É o futuro que nos aguarda aqui. Ele está tão próximo, tão palpável. Serenarmos as nossas emoções, a serenarmos os nossos pensamentos, a serenarmos os nossos sentimentos, a serenarmos essa ebulição que aquece a nossa alma e nosso coração, que perturba o nosso sono e o nosso ser, o nosso caminhar, que nos cega nos momentos em que a turbulência chega, né? Podermos entender e compreender que tudo são momentos e que momentos passam e que dificuldades chegam, se apresentam, duram e terminam. Ter isso nítido dentro de si traz uma serenidade, traz uma tranquilidade e traz uma paz de espírito. Hoje o que mais nós buscamos é paz de espírito. Para se conquistar esta paz de espírito, esta calmaria no meio da tempestade, precisa-se ter confiança, certeza. E isso tudo se enquadra numa única palavra, de 2 letras: fé. Fé não em Deus, em Jesus, nos amigos espirituais, nos amigos que nos acompanham, nos nossos parentes, nos nossos amigos, não. Fé em si mesmo, em primeiro lugar. Se nós não confiarmos em nós, em primeiro lugar, nós não confiaremos em ninguém. Nós confiaremos em Deus sempre querendo que Ele faça o melhor por nós, sempre nos protegendo, sempre nos livrando de toda a tempestade. E não compreendendo que a tempestade que chega a nós é um presente de Deus. Porque só através da tempestade nós entendemos, compreendemos e evoluímos com a lição dada e apresentada. É entender que viver neste mundo não é uma desgraça. Entendermos que viver nesse mundo é uma oportunidade única e rara no momento de transformação, no momento de transição, aonde as últimas horas de uma última era está soando. E nós termos o privilégio de estarmos aqui atravessando este tornado é um presente. Porque quando o tornado passar, quando a tempestade acabar, o que vem? O que brilha? O que aquece? O que ilumina? Não é o sol? Não é a brisa suave?
não é o canto dos pássaros. E tudo isso nós personificamos em Jesus. No final de tudo isso, é Jesus quem estará lá, nos apresentando o seu reino, nos apresentando a sua morada, nos apresentando um novo mundo. Então precisamos decidir hoje, por isso eu digo, precisamos decidir hoje o que queremos para o amanhã. E o amanhã está próximo. Eu convido a todos presentes e todos aqueles que nos acompanham e quiserem fechar os nossos olhos agora e juntos alçarmos voo às esferas mais altas em que nosso pensamento puder alcançar e angariar deste lugar luminoso, tranquilo, as forças necessárias, a coragem necessária para que possamos voltar ao mundo físico e encarar todas as adversidades que nos esperam. Que nós possamos ser espíritos renovados na força, na fé de um amanhã novo, diferente. Agradecer a Deus, nosso Pai, misericordioso e bondoso, pela oportunidade nos dada. Agradecer a Jesus, este divino amigo, mestre, irmão, em sua humildade, em seu carinho, em sua afabilidade, em sua meiguice, que nos aquece todos os dias com a sua presença em nossas vidas. Agradecemos aos amigos espirituais, aos trabalhadores da nossa casa e à irmã que sempre nos acompanha e nos orienta hoje e sempre. Que assim seja. Hoje a palestra é com o nosso irmão Cristiano. Uma boa noite a todos. Bom, primeiramente eu queria agradecer a todos, porque é uma oportunidade única que a gente tem de tentar expressar um carinho nesses momentos que a gente vive hoje em dia. E como eu falei para o nosso irmão Cláudio, eu tenho sentido muita saudade de todos, porque aqui nessa casa nós sempre nos recebemos de braços abertos, e isso faz uma falta enorme para mim, principalmente, e acredito para a maioria. Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui e sentindo o abraço de cada um. E assim eu passo a vocês o meu abraço, já que a gente ainda não pode se abraçar. Mas isso vai passar logo. Bom, cabe a mim hoje expressar alguma palavrinha sobre o capítulo Amai os vossos inimigos. Eu até, aqueles que acompanham os nossos estudos e aqui a casa, eu até fiz um comentário até com a minha querida irmã Andressa, que ela, ainda bem que ela veio hoje, porque eu não teria como fazer a palestra, porque ela me incentiva muito. Porque como sabem todos nós, eu e ela, é um amor muito forte. Mas enfim, eu fiquei pensando em começar a palestra contando uma história de como ou tentar amar os nossos inimigos. Pensei em várias histórias, mas ao mesmo tempo eu mudei e quero contar um pouquinho da história
já que se eu consigo falar isso, sobre o ensinamento de Jesus e como ele ensinou ou ensina a nós a maneira de ensinar dele. É tão interessante que eu peguei isso, comecei a perceber, olhando assim através dos apóstolos. Ele já, através dos apóstolos, de cada um que ele pegou, não foi aleatoriamente, não foi por simplesmente escolher aquele, eu vou pegar tu, não. Cada um tinha um propósito, cada um tinha uma maneira de ser. E eu peguei assim, três irmãos, 3 apóstolos. Peguei Pedro, né? Que ele era um homem forte, um homem rígido, um homem de fé, de caráter. E eu comparei ele ao bem-aventurados puro de coração. Porque somente aqueles que são puro, rígido, e têm a convicção, que têm a fé, são puros de coração. Outro, Tomé, bem-aventurados os aflitos, a dúvida que ele criou, porque ele não, quando foi falado para ele que Jesus tinha ressuscitado, ele não acreditou nos irmãos, aonde ele falou que só acreditava vendo. A dúvida, meus irmãos, nos cria a aflição. E muito eu fiquei aflito essa semana, porque todos sabem aqui que eu não, faz um tempo que eu não palestro, então como caiu essa ainda para mim, amai os vossos inimigos, eu fiquei bem, então me criou dúvidas. Então eu me comparei com ele. E enfim, ao capítulo de hoje, Mateus, amai os vossos inimigos, mas como, Cristiano, que Mateus era inimigo de Jesus? Não. Para nós entendermos um pouco disso, eu vou ler aqui um pouco a lição. Aprendestes que foi dito, amarás o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? É aqui que eu chego, meus irmãos, a Mateus. Porque Mateus era um publicano antes de se virar apóstolo. E publicano, naquela época, ele era coletor de impostos. Ele coletava impostos para Roma. Então ele era odiado pelos judeus. Ele era um inimigo mortal na época. E Jesus, vendo isso, percebendo isso, como ele ia ensinar a nós a amar um inimigo se ele não praticasse, se ele não colocasse na prática, mostrasse para nós a prática e escolhendo. Por isso que eu falo para vocês, Jesus nos seus ensinamentos, nada foi por acaso. Ele não escolheu nenhum, assim como nós que estamos aqui, que entram para a doutrina espírita ou para qualquer outra religião, não está
aqui por acaso. Nessa questão, ele tinha Jesus como mostrar, porque Jesus ele não criou inimigos. Jesus ele não criou inimigos. Nós é que odiamos ele. Nós é que viramos inimigo dele. Porque ele sempre esteve e sempre estará de braços abertos a nos ensinar, a nos amar. Porque não existe força maior no mundo, no universo, do que o amor para acabar com o ódio. Nessa questão, continuamos ali. Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis, mais do que os outros, não fazem outro tanto os pagãos? Digamos que a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não estareis no reino dos céus. Escribas e fariseus eram, vamos dizer assim, os sacerdotes da época, os que seguiam à risca, vamos dizer assim, a religião, os ensinamentos. Então, para vocês verem que nós temos que superá-los. Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá? Que mérito nós estaremos? Que mérito nós estamos? Já que Deus, na sua misericórdia, Ele levanta o sol, Ele nos dá o sol, Ele dá a chuva, Ele dá o alimento para qualquer um. Ele não escolhe nenhum e nem outro. Uma vez que as pessoas de má vida também amam os que amam. Vejam, que interessante é a vibração. A vibração de cada ser. Não estou dizendo aqui, meus irmãos, e Jesus também não falou, que nós temos que ficar preso a esses nossos irmãos que se consideram nossos inimigos. Não é isso. Porque nós não temos condições, no momento que nós conhecemos a verdade, e já diz Jesus, a verdade nos liberta, nós já aumentamos, já diferenciamos a nossa vibração. Então nós não conseguimos permanecer do lado de pessoas que não querem acompanhar, que não querem evoluir. Isto Kardec nos ensina também, nos explica muito bem. Isso acontece com todos. Outra coisa que me chamou a atenção é que nós não arrumamos inimigos aleatoriamente, nós não arrumamos inimigos do nada. Aquele inimigo que se diz inimigo, ele foi um amigo. Nós conhecemos ele. Ah, Cristiano, mas eu nunca vi ele. Não, tu viu. Tu viveu com ele. E hoje ele está aqui, junto de nós, no meio de nós. Um familiar que nós não gostamos, nas festas de final de ano, nos comentários no Facebook. Aí que está a educação de Jesus. Como é que nós vamos evoluir se nós não praticarmos
É a lei da... É que nem pedir paciência. Como é que vai dar a paciência se nós não praticarmos, se não der pessoas que nos tirem a paciência? Como é que nós vamos saber se realmente amamos, se nós não sentimos saudade? Como é mesmo que a gente vai sentir a dor se a gente não vivê-la? Mas tudo isso, meus irmãos, Jesus nos ensina um caminho. E o único caminho é amar. E como eu falei, não é amar, ficar grudado, pedindo perdão o tempo todo. Não. Vibre. Use a energia de que tu foi criado. Porque hoje nós somos matéria. Mas nós somos energia pura. Nós somos vibrações. Então não precisamos ficar agarrados, pedindo perdão, chorando. Não. Se expresse, demonstre, explique. Peça perdão, mas de coração. Não perdão da boca para fora. Não perdão simplesmente de abrir a boca. Às vezes um perdão pode ser simplesmente pensado. O amor, simplesmente no agir, no olhar. Hoje, como nós vivemos nesse tempo de guerra, vamos dizer, usando máscaras, se protegendo, o simples olhar, aquele olhar, e nós pensarmos assim: Jesus, abençoe, ilumine, dê o carinho necessário para esse meu irmão que necessita mais do que eu. Através dos olhos saem faíscas, saem luzes, porque nós somos assim. Nós somos energia, nós somos luz. Os próprios cientistas já falaram para nós que no nosso DNA já existe já um código genético, que ele junto tem o nome de Deus. É interessante isso. Não é à toa que Jesus disse: sois deuses. Meus irmãos, é complicado ainda de se falar ainda muito em amar, porque realmente nós ainda estamos a caminho. Sim, estamos a caminho. Mas ainda nós estamos presos ainda aqui e o agora. Como disse a nossa irmã, nós temos dois planos, onde nós estamos chegando no momento que nós temos que começar a abandonar esse plano material e viver o espiritual. Porque é ele que vai dominar. É ele que vai prevalecer. Dessa minha contribuição, eu agradeço a todos. Muito obrigado. Então agora nós vamos fazer a nossa prece de irradiação. Então mais uma vez eu convido a todos aqueles que quiserem e puderem fecharem os olhos e mentalizarem nesse momento a imagem do nosso Mestre Jesus. Sempre Jesus, sempre. É o nosso guia, é o nosso Mestre, é o nosso farol. E pedirmos juntos, ou talvez rogarmos juntos por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que erram, rogar por todos aqueles que hoje se encontram perdidos na escuridão de si mesmos, rogar por todos aqueles que ainda se encontram perturbados pelas sombras do passado, rogarmos por todos aqueles que se encontram acamados, que se encontram abandonados, que se encontram perdidos, que se encontram na escuridão de si mesmos. Pedimos por todos aqueles que ainda ignoram a presença de Deus em suas vidas. Pedimos por todos aqueles que ainda não creem através da fé, através do sentimento. Pedimos por todos aqueles que caminham lado a lado conosco e que ainda não conseguem enxergar
a beleza espiritual que nos rodeia. Pedimos por aqueles que partem diariamente do nosso plano físico, alçando assim o plano espiritual, sem mesmo saber para onde estariam. Pedimos por todos aqueles que se encontram aqui ainda, praticando o mal, espalhando a maldade. Oramos fervorosamente pelos nossos inimigos. Pedimos misericordiosamente a Deus e a Jesus proteção a todos aqueles que atravessam os momentos difíceis. Pedimos, oramos e rogamos pelo despertamento espiritual de todos os nossos irmãos. Pedimos, rogamos e oramos por todos aqueles que caminham ao nosso lado e ainda não despertaram para as verdades divinas. Frisamos bem o ensinamento que é nos dado. Frisamos bem as oportunidades que nos são postas. Que possamos fazer desta oportunidade um momento do nosso start, do nosso iniciar, da nossa partida, da nossa mudança interior. Rogamos por todos aqueles que estão ao nosso lado, como irmãos encarnados e desencarnados que nos rodeiam. Agradecemos então a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais e à irmã de nossa casa, hoje e sempre. Que assim seja.